Então, é bem claro o texto. O texto está dizendo, quando acabar de selar, haver selado, vocês danificam a terra. E ponto. Agora, existe uma confusão aqui. As testemunhas, as duas testemunhas, elas têm como função, nos seus toques de trombeta, né, que eles vão lançar sobre a terra, trazer juízo sobre a terra. Primeiro, trazer juízo sobre a terra. Essas trombetas são juízo, tá? Sobre os seres humanos. Segundo, despertar judeus e gentios que estão dormindo com azeite, as virgens prudentes. São judeus e gentios que já estão selados, mas estão dormindo. Precisam ouvir o toque da primeira trombeta para acordar. É assim que está na parábola das 10 virgens. O despertar das virgens. A primeira metade da última semana. Você está vendo judeus e gentios que estão entrando na última semana, selados já, porque o selamento já acabou lá no início da última semana, antes de começar a última semana. Eles estão entrando selados, mas estão dormindo. Virgens prudentes. E as testemunhas vão acordá-las. Para quê? Para elas entrarem no corpo das testemunhas, né, no bojo, no grupo, e profetizarem também, continuarem profetizando do deserto. Porém, não é só apenas esse o objetivo das testemunhas. Além de trazer juízo, despertar as virgens prudentes e as nécias, que também vão acordar, porém sem azeite, e vão apostatar, também tem de despertar, alertar, servir de alerta para as nações que estão ali. Lembra que tem um Israel, e essa live a gente está tratando de Israel, tem um Israel que vai entrar na última semana e não é eleita, porque não foi selada até no final, mas vai entrar na última semana. Eles precisam ser alertados que existe uma marca que vai ser colocada na metade da semana, um homem que vai matar aqueles que professam o nome de Cristo e do Deus vivo, e eles creem em Deus, embora não creiam em Cristo, creem em Deus, e vão acreditar na palavra das testemunhas. E vão para o deserto junto com a igreja. Esses israelitas, e esses judeus, e esses gentios, que todos que forem, esse populacho, que forem com a igreja eleita, selada para o deserto, que não vão morrer na metade da última semana dando testemunho, porque esses aí vão dar sua vida voluntariamente e vão morrer ali, mas os que forem perseguidos no deserto, que não vão ser alcançados e vão sobreviver, eles vão entrar no milênio. Esse populacho que está com a igreja, assim como teve no Êxodo, um populacho que estava com Israel, esse populacho de judeus e gentios não selados, mas também que não colocaram a marca da besta, esse populacho vai entrar no milênio. E esse remanescente israelita aí, e de judeus que estão ali no meio da igreja, que também tem judeus e gentios selados, quando eles passarem pelo tribunal de Cristo, eles vão exercer o sacerdócio que Finéias, que Deus fez a aliança com Finéias e com Zadok, e eles instituíram, Deus instituiu lá na velha aliança, lá embaixo, lembra nos textos? Agora esse sacerdócio vai vigorar. E quem vai fazer parte? Esse Israel que não colocou a marca. Esses judeus que não colocaram a marca da besta. Foi para eles que Deus fez a aliança com Zadok e com Finéias perpétua para exercer esse sacerdócio. Foi para eles exercerem lá. Entendeu? É isso aí. É que o pessoal está confundindo novo nascimento com despertamento. Não é. Não é. Antes do despertar das virgens, dentro da última semana, incluindo judeus e gentios, eles já foram selados fora da última semana. Por isso que elas, as prudentes, entram com azeite. Você entende? Por que elas entram com azeite? Porque já tinha nascido de novo. Não vai nascer de novo dentro da última semana. A última semana é festa das trombetas, não é festa de Pentecoste. É um outro tipo de festa. A festa das trombetas é para preparar para o dia da expiação. É roupa de saco, toque solene de trombeta, anunciando para o dia da expiação. Não tem nascimento novo aí. Não. E aí, mas tem que... não vai pregar o evangelho? Não vai ter conversão? Vai ter despertamento para os eleitos, para aqueles que foram selados, judeus e gentios. Tem um monte de judeu ali que está na cabala, que guarda a lei, né?
que ainda está cheio de coisas de Moisés ali, tem um monte de judeu assim. Vai ser tudo despertado na última semana, com a pregação das 2 testemunhas. Eram virgens que estavam dormindo. Virgem não é só gentio, não, é judeu também. E a pregação também é para as nações, que está lá uma das 3 vozes angelicais. Crer no evangelho, né? Adorar a Deus e tudo mais. Né? Então, não é novo nascimento. Quem tinha que nascer de novo já foi selado ali. O último Daniel agora é despertamento da igreja, da parte que está dormindo, e pregação do evangelho também de arrependimento, para que não venha aquelas taças, as trombetas, né? Para as nações, tanto de judeus quanto de gentios. A tratativa das 2 testemunhas e da pregação mundial do evangelho na última semana tem como enfoque as nações. Despertar as nações. Para que elas têm que despertar as nações? Porque o reino, no final, que vai ser estabelecido por Cristo, no final da última semana, após a batalha do Armagedon e do Tribunal de Cristo, precisa ter nações, porque as nações são o nosso galardão. Você vai reinar sobre quem? Lembra da parábola do talento? Lembra? Vai reinar sobre tantas nações? Servo bom e fiel. Você vai entrar e vai reinar sobre tantas. As nações são a nossa herança. Foi o que Jesus pediu ao Pai. O Pai mandou o Filho pedir: pede-me as nações e eu as darei por herança. Pede-me as nações. Aí Jesus promete a uma das 7 igrejas que o vencedor reinará as nações com ele. A preocupação da última semana, além de despertar a noiva que está dormindo ali, as virgens, e trazer juízo sobre a terra, é anunciar às nações que vai vir um reino, um 8º rei, medonho, um Deus estranho. Eles estão sendo alertados sobre isso. A voz dos 3 anjos avisa isso. Essa é a pregação mundial do evangelho, a preocupação, a tratativa principal das testemunhas, de Deus através das testemunhas, na última semana, é conduzir as nações para que elas entrem no milênio e nós recebamos elas como galardão, irmãos. E prometer e cumprir a promessa perpétua, a aliança perpétua que fez com Zadok e com Finéias, em colocar esse Israel, esses judeus que estão entrando, como sacerdotes também. Não da ordem de Melquisedeque, mas da ordem de Zadok. Então Deus precisa colocar gente, precisa preservar povos, línguas e nações sem a marca da besta. E como é que eles vão saber que vai ter marca da besta? As testemunhas vão avisar. As testemunhas vão mostrar, através das calamidades, através do juízo, através dos anúncios, para onde tem que ir, o que tem que fazer. E eles vão colar na igreja e vão fugir junto com a igreja para longe dos olhos da serpente. Você está entendendo que não tem ponta solta, irmãos? Se houver conversão, né? Se não tivesse selado no início da última semana e fechado o selamento, e tivesse selamento na última semana, e você vivesse nesse período, você seria igreja ou não seria? É retórica a pergunta. Óbvio que você seria. Você está vendo sinais e prodígios maiores do que que Jesus fez. Jesus não trancou o céu por 3 anos e meio sem chuva. Jesus não transformou o mar em sangue, a terça parte. Não fez a mata queimar na terça parte. Não transformou a lua em sangue. Não fez isso. As testemunhas farão. E quem estiver vendo, óbvio que vai crer. E se tivesse o Espírito, óbvio que se tornaria igreja. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Mas aí não seria pela fé, seria por ver. Estão vendo. Estão vendo e crendo. E aí, chega no final, a igreja reina sobre quem? Não vai ter nação para reinar. A nação virou igreja. E eu não estou dizendo que no deserto, lá no deserto, não vai ter... Eu não estou dizendo... voltando ao raciocínio normal agora, eu só fiz uma análise hipotética, tá? Que não crê nessa linha de pensamentos. Para mim, é horrível, é ridículo, não fecha. É desincronizar os moedes de Deus. Deus criou tempos determinados para todas as coisas. Estações, festas, e conta uma história nessas festas e mostra uma cronologia linear ali. Aí chega na última semana de Daniel, no cumprimento das 3 últimas festas, ele vai falar do Pentecostes de novo, vai falar da Páscoa. Na temporada final das 3 festas, ele está falando da temporada inicial de novo.
Isso não tem o menor cabimento. Deus não é assim desorganizado. Deus é organizadíssimo, é didático. E quem entende as festas, né, e muito me espanta isso, as pessoas às quais eu aprendi as festas estão pregando completamente diferente de tudo que pregaram. Tempo determinado agora virou tempo de esculhambação. A última semana é uma esculhambação. Se não tiver o selamento final, virou esculhambação, porque todo mundo pode se converter, todo mundo pode deixar de ser eleito e virar nação, é um oba-oba. Vira oba-oba. Fala aí, Igor, se quiser falar. É justamente isso, né? A questão de você receber Jesus como Salvador dentro da última semana, porque está vendo sinais e prodígios de maravilhas que a igreja está fazendo. E no período onde não tem impedimento nenhum, a besta não vai perseguir, ninguém pode fazer nada contra a igreja, ela está livre para poder pregar e fazer sinais, prodígios, maravilhas, um monte de coisa. Está vindo praga, tem praga, mas tem cura, né? Tem milagre, tem prodígio, tem ressurreição de mortos. A igreja vai estar fazendo sinais maiores do que Jesus, o próprio Jesus quem prometeu isso, aquele que crê em mim para as mesmas coisas que eu fiz e maiores ainda. Esse é o momento. Aí o camarada me vê fazendo sinais, prodígios, maravilha, não, realmente agora eu quero esse Jesus aí, né? Porra, aí você... E fora o aperto, que é no aperto que as pessoas se sensibilizam e vêm para Cristo, no aperto, né? E aí vai vir todo mundo para Cristo. No deserto, então, é uma maravilha, é um festival de conversão. Você imagina 3 anos e meio ali, se todo mundo não vira igreja ali. Óbvio que vai virar. Dependendo de Deus fazendo comida aparecer, Deus provendo para todo mundo ali, as nações vendo. Qual é o que não vai se converter? Quem é o idiota que não vai se converter? Não, o pior, Pedro, a geração que vai estar na metade da última semana final são adultos que acompanharam a dispensação, né? Antes do início da última semana, viveu o início da última semana e a mesma galera que está vivendo, né, o final da última semana. Não tem gente nova. E o evangelho já foi pregado ali para todas as nações. Não tem gente nova. Ou seja, o cara que não aceitou, meu irmão, e que recebeu a marca da besta, é que ele já decidiu o que ele quer. Ele já decidiu. Ele falou, olha, eu quero a besta. E ponto final. Né? São as virgens loucas, são os da sinagoga de Satanás, judeus, né? Eles já aceitaram a marca da besta. Não tem uma nova geração para vir. É tudo amigos nossos, colegas nossos que cresceu com a gente que vai estar lá. No máximo terá adolescente, né? E pré-adolescente. Mas é tudo adulto que vai ter ali que vão ouvir essa palavra, gente. Nos últimos 3 anos e meio, é a galera que acompanhou o avivamento dos judeus e que acompanhou a pregação das 2 testemunhas. Ou seja, chegou na metade da última semana, a segunda parte, e não aceitou, é porque ele tem a plena convicção de quem ele quer. E ele tem a plena convicção de que ele quer Satanás. Então vai lá, usa a marca, é isso que ele está querendo. E é isso que os textos apontam em Apocalipse, quando fala assim, e eles não se arrependeram. São pessoas ímpias, você vê que o cara está se esforçando o máximo para ser condenado. Ele está se esforçando. Já está marcado. Já está marcado. O mais impressionante é que as pessoas elas só olham por esse viés aí também. O viés da igreja e o viés das nações que não são com a marca da besta. Irmãos, hoje, nos dias de hoje, a porta já está tão escancarada, vocês estão vendo o que está sendo pregado por aí. A porta da graça, a porta da eleição, está tão escancarada que qualquer um pode ser, qualquer um pode deixar de ser e virar nação. Você imagina na última semana, quando o falso profeta estiver vigorando, estiver estabelecendo ali os seus enganos, os seus milagres e prodígios também, que ele vai fazer. Você está pensando que é só as 2 testemunhas que fazem? Não, vai ter James e Jambres. Vão ter os 2 profetas, os 2 falsos profetas do faraó, que é o anticristo, fazendo milagres e prodígios, enganando, se possível, até os eleitos. E muitos eleitos vão apostatar. E aí o homem da iniquidade é revelado, na metade da última semana. Você está vendo que as virgens nécias são seladas, mas estão apostatando, porque elas vão comprar azeite que não tem, e nesse tempo não tem azeite vendendo, porque o espírito acabou lá, ó. Foi no último selamento lá,
do último judeu que entrou lá, no início da última semana, o azeite acaba ali. E aí elas querem azeite para comprar. Sabe onde elas vão comprar o azeite? Segundo a parábola das 10 virgens, não está escrito lá, mas a revelação é essa. Elas vão comprar com o falso profeta. E quando elas chegam com azeite, porque elas chegam com azeite, Jesus olha na cara delas e fala, isso aí, essa botija que está com azeite é fogo estranho. Eu não vos conheço. Aparta-te de mim. Eu não conheço vocês. Ué, Jesus não conhecia? Conhecia. Antes da fundação do mundo ele já conhecia aquelas ali. Mas ele nega. Ele está negando elas. Negando. Porque elas compraram o azeite. Quando teve a oportunidade de comprar, Jesus fala isso para a igreja de Laodiceia. Compra de mim vestes brancas, colírio e ouro refinado no fogo. Compra de mim, enquanto pode. Agora, na última semana não dá para comprar, porque para comprar tem que ter a marca da besta. Comprar e vender. E elas vão comprar o azeite delas. E vão comprar sendo enganadas pelo falso profeta. E aí, quando elas compram, Jesus nega elas no final. E aí? Jesus está dando chance para elas se tornarem nação? Não tem escapatória, gente. Para endossar isso... Ou é vencer ou vencer. É isso aí. Para endossar essa fala aí do pastor Pedro, quero compartilhar uma passagem aqui de Amós, capítulo 8, que diz assim, ó: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha só, interessante, apontando para essas virgens aí, nécias. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Quem é que vai dominar o rei do norte aí? Norte e Oriente. De onde vem esse rei do norte? Como está aí Daniel 11. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo. Olha só a imagem. Que texto é esse, cara? Amós 8. Pô, esse texto tinha que estar aí, cara. Eu tô falando tudo que você tá. Eu falei tudo que você tá falando em Amós. Exato. É muito tremendo, né, cara? Amós é o Espírito 8, de Deus. Os últimos versos aqui, ó. Juram pelo ídolo, é a imagem de Samaria, e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan. Olha que interessante. Fala de um Deus estranho, apontando ainda para Dan, que é a figura da apostasia. E como é certo viver o culto de Berseba. Estes mesmos, falando dessas virgens, que são nécias, insolentes, insensatas, estes mesmos cairão e não se levantarão jamais. É Amós o quê, cara? Repete aí, Ricardo, por favor. Amós 8, do verso 11 ao verso 14. Cara... Irmãos, meditem nessa passagem de Amós. Tá, pô, isso é tremendo toda demais, a conexão cara. Aí. Toda a conexão com o que o pastor Pedro explicou aí. Tá? Então, Amós 8? Amós 8, do verso 11 ao 14. Pode até colocar na tela aí. Não, vou botar aqui, eu vou preparar aqui já. Que texto tremendo, cara. Que texto tremendo. Amós 8, do verso 11 ao 14. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que envia... Não é esse aqui mesmo? É, Amós 8, do verso 11 ao 14. Tá. Ah, sim, ó. Eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar a outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan. Ó, Dan, ele é o anticristo, pô. Né? Da onde vai vir? E vive o caminho de Beceba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Então, muito importante. Eles vão ter fome, né? De pão, de sede, né? Não estão sem? De água, né? Não vão ter. E aí, eles vão clamar o quê? Ao que está lá dominando o norte e o oriente. Ao ídolo. O ídolo. Aí nós temos a figura de uma imagem, nós temos
um Deus apontando para Adão, ou seja, apontando para o anticristo. Estes não se levantarão jamais, apostatarão da fé. Então, isso é muito importante. Entendemos o propósito do Senhor dentro da última semana.